Hello, olá para todos, meu nome é Rudinei Passos. Anteriormente nós falamos sobre o Belle Époque no vídeo 1, falamos sobre o imperialismo no vídeo 2 e falamos sobre um resumo da Primeira Guerra Mundial no vídeo 3. Agora nós falaremos sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós falaremos em duas partes a Segunda Guerra Mundial. Eu vou fazer vídeos curtos para que a gente possa entender assim com mais facilidade esses resumos de algumas histórias que aconteceram no globo terrestre, esse tempo que passou no passado, no pretérito. Tudo bem? Segunda Guerra Mundial. O seu início é em 1º de setembro de 1939, mas quais foram as causas da Segunda Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial. Vou fazer uma observação que alguns estudiosos dizem que não houve Segunda Guerra Mundial, e simplesmente um intervalo chamado de período entre guerras. Mas sendo primeira parte ou segunda parte, Primeira Guerra ou Segunda Guerra, para nós não importa. O que importa foi os fatos que ocorreram dentro dessa Segunda Guerra Mundial. E o que desencadeou a Segunda Guerra Mundial, ou a segunda parte da Grande Guerra Mundial, foi as restrições impostas na Primeira Guerra Mundial pela Liga das Nações, que era um órgão internacional que colocou algumas restrições, criando assim um tratado chamado Tratado de Versalhes, que obrigava, determinava, instituía que a Alemanha pagasse todos os prejuízos cometidos na Primeira Guerra Mundial. E, por exemplo, o seu contingente militar não poderia passar de 100 mil homens. Isso cria nos alemães um sentimento de vingança, um sentimento de revanchismo, uma tendência obstinada pela desforra, pela vingança contra aqueles que determinaram essas restrições contra ela. E isso acaba gerando um sentimento de revanchismo nos alemães. Também houve, depois dessas restrições, houve também a crise de 1929, ou seja, o capitalismo ele perde a força. O capitalismo é um sistema econômico que visa o lucro, o empregado e o salário. Nessa crise de 1929 já não existia mais salário, empregado e muito menos lucro. Ou seja, era uma crise que passava por essa época de 1929. Então os países que tinham esse sistema de governo capitalista começaram a se enfraquecer e brigar economicamente entre si. Nesse momento da história, a Revolução Russa está acontecendo lá na Ásia, lá no Oriente, lá na Ásia, do outro lado do globo terrestre. Ou seja, o avanço comunismo está se iniciando. O comunismo começa a avançar pelos países e conquistar e implantar esse sistema de governo, que é baseado na propriedade coletiva. Ou seja, tudo aquilo que o país produz, todos têm direito. Por isso que é o comunismo, baseado na propriedade coletiva. Falando sobre Adolf Hitler, no início das restrições impostas pela Liga das Nações, pelo Tratado de Versalhes, Hitler era bonzinho, entre aspas, né? Ele cumpria as restrições, tudo. Só que o comunismo quer avançar sobre a Europa. E a barreira entre o comunismo russo e a Europa é exatamente a Alemanha, que fica entre essas duas ações, comunismo e capitalismo. Comunismo e capitalismo. Então, nesse momento da história, Hitler começa agora a contrariar as restrições. Ele começa a aumentar o seu contingente de soldados, ele começa a avançar sobre alguns países ali na fronteira com a Alemanha, e a Europa, os países que tinham colocado as restrições na Liga das Nações, eles sabiam disso. Só que
por interesse de bloquear o comunismo, eles deixavam Hitler crescer, ou seja, melhorar a economia alemã. Então eles meio que estavam fazendo uma vista grossa, ou seja, com o interesse de que a Alemanha fortificada barraria, seria um embargo para que o comunismo não entrasse na Europa. Só que secretamente Hitler estava fazendo algumas anexações. Ele faz aliança com a Itália, com o Japão, e assim formando o eixo, ou seja, Berlim, Roma e Tóquio. Ele forma o eixo e faz um acordo com a Rússia, ou seja, ele oferece uma parte da Polônia se posteriormente houvesse uma guerra. Oferece à Rússia, a Rússia aceita e assina esse acordo. Ou seja, por que dar a Polônia? A Polônia, na história, a Polônia é como se fosse uma pedra de sapato para os alemães. Eles detestavam a Polônia. Por quê? Primeiro, existia o corredor polonês. Esse corredor polonês, ele dividia em duas partes. Ou seja, os alemães detestavam, tinham total cólera e ira por eles, os judeus, ou seja, os poloneses judeus, dividissem seu país. Ou seja, eles tinham total cólera por isso, ou seja, total ira. E outra, os poloneses eram judeus, como eu acabei de falar. Eles tinham total desprezo pelos judeus, pelo seu sistema religioso, ou seja, e a Polônia tinha as maiores concentrações de judeus, tinha os guetos, as grandes massas de pessoas, principalmente os guetos de Auschwitz e os guetos de Varsóvia. Então eram grandes concentrações de pessoas que eram judeus. E a Alemanha tinha total raiva, Hitler principalmente. Hitler não gostava de judeu, Hitler não gostava de negro, Hitler ele não gostava de ciganos, Hitler ele detestava homossexuais. Ele era totalmente abarrotado de uma total psicopatia, entendeu? Ele tinha a maldade, ele era a maldade em pessoa. Era como se fosse Lúcifer caindo dos céus num mundo sem forma e vazio e se materializando em um corpo, e esse corpo era exatamente desse homem, desse personagem da história chamado Adolf Hitler. Pouco tempo depois, a Alemanha invade a Polônia, domina, ou seja, joga algumas bombas lá na Polônia, domina, toma a Polônia, começa a escravizar os judeus, os poloneses, começam a torturar os poloneses. Nós iremos falar na segunda parte da Segunda Guerra Mundial sobre a questão do Holocausto. E pouco tempo depois, a Inglaterra e França declara guerra contra a Alemanha. Só que nesse período que eles declaram a guerra contra a Alemanha, Hitler já está avançando muito pela Europa. Hitler chega até mesmo na França, na capital da França chamada Paris. Ou seja, nos livros de história sempre vai haver ali algumas fotos postadas de Hitler ao lado da Torre Eiffel, ou seja, turistando em Paris. Ele estava tão certo que conseguiria colocar a sua teoria, né, do estado vital, ou seja, a sua teoria ariana, ou seja, de um povo separado, um povo puro, né, porque ariano vem de Ares, ou seja, de origem indo-europeia, ou seja, um povo extremamente branco. Ele tinha tanto isso na sua mente que conseguiria isso, que ele começa a avançar país após país, país após país, até chegar à França. Ele não dominou a França, mas ele dominou 1/3 da França. Inclusive, até turistou na França. Fez turismo, tirou fotos. E agora ele tem uma ideia, Adolf Hitler. Ele quer chegar na Inglaterra. Mas só que para chegar à Inglaterra, todos nós sabemos que a Inglaterra é uma ilha. Para chegar na ilha, só poderia chegar ou de navio submarino ou de avião. E nesse momento da história, os alemães
eles eram a melhor força aérea. Não existia força aérea melhor que a alemã nessa época. Então eles começam a mandar aviões até a Inglaterra e começam a bombardear a Inglaterra. Por muitos dias, Londres, capital da Inglaterra, é bombardeada. Por muitos dias. Ou seja, Londres foi devastada, Londres foi destruída. Só que os ingleses tiveram uma ideia. Eles tiveram a ideia de bombardear, contra-atacar a capital alemã. E começam a enviar aviões para poder conter esse ataque alemão sobre a sua capital, sobre o seu território inglês. E isso foi a melhor ideia dos ingleses. Eles começam a contra-atacar. Hitler agora, ele recua e para de bombardear a Inglaterra para poder se defender dos bombardeios ingleses, né? E nesse momento Hitler ele recua um pouco para poder arquitetar e planejar, né, ter uma diretriz sobre o que faria acerca desses bombardeios ingleses. Essa é a primeira parte da Segunda Guerra Mundial, de uma forma resumida, né, para que a gente possa entender um pouco da história mundial. Tudo bem? Na próxima parte, ou no próximo episódio da segunda parte da Segunda Guerra Mundial, nós falaremos de uma forma mais clara, destacada e definida o restante da história da Segunda Guerra Mundial, né? Aí a gente vai entrar na parte dos holocaustos, das guerras que houve na África, na Ásia. Vamos entrar também sobre a questão dos Estados Unidos. Até então os Estados Unidos não tinha entrado na guerra ainda. Então nós vamos falar sobre tudo isso, até chegarmos na bomba de Hiroshima e Nagasaki. Tudo bem? Então, legal, até mais. Obrigado, tchau, tchau.